Oh, e aí, pessoinhas? Espero que estejam bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Duda e no vídeo de hoje eu trouxe o recapítulo do terceiro episódio do Are You Next? Que é o reality da Hybe que pretende lançar mais um girl group aí no mundinho do K-pop. E eu estou super animada, apesar de já ter gravado vários vídeos hoje e a minha garganta está doendo. Mas tudo bem, acontece, eu preciso desse vídeo pronto em menos de 24 horas. Enfim, vocês sabem que eu não assisto o próximo episódio se eu não tiver postado o último episódio que eu já assisti. Mas eu assisti uma das apresentações, então assim, eu roubei um pouquinho nessa. Mas é porque eu estava muito ansiosa pra assistir, e aí eu não aguento. Aí apareceu pra mim, sabe? Eu não pesquisei, apareceu pra mim. Aí eu falei, infelizmente eu vou ter que fazer isso. Mas foi só a apresentação que eu assisti, viu? Não se preocupem. Uma coisa muito importante é que se vocês gostarem desse vídeo ou qualquer coisa assim, é muito importante que vocês deixem um like, um comentário, se inscrevam, ativem o sininho das notificações, enfim. Façam alguma coisa pra interagir com esse vídeo e comigo também, porque eu adoro ver o comentário de vocês. Porque é muito importante, assim, pra divulgação do canal e tal. Mas então é isso, vamos logo pro vídeo. Um breve recapítulo rapidinho do último episódio. Foi então iniciado no último episódio as performances da missão Dear Match, que eram aquelas duas units competindo pela mesma música, só que em uma única apresentação. Então cada uma pegava um verso e o terceiro verso as duas units se apresentavam em conjunto. A última apresentação, então, foi nesse episódio, foi de Attention, que era a equipe High A versus a Mid B, e eu tinha até falado pra vocês que elas estavam nesse impasse porque o início da apresentação era com a High A e o fim da apresentação ainda era com a Yuna do High A no centro. Eu só queria dizer que a Chanel foi incrível nessa apresentação. Nossa, ela foi simplesmente incrível. Ela chamou muita atenção. Assim, eu adorei a Chanel ainda mais. E ela com certeza tava assim. Neste momento ela conseguiu alcançar o top 1. Porque ela já tava no top 7. Top 6, na verdade, né? Eu esqueço que são 6, não 7. Enfim. Dando continuidade, então, eles revelaram a trainee com a maior pontuação dessa vez e das duas equipes, né? Porque na outra apresentação tinha sido a trainee com a menor pontuação. Aí dessa vez foi a maior. E justamente quem ganhou a maior pontuação do Mid B foi a Chanel com 626 pontos. Lembrando que assim, o máximo é 700. Então, assim, perfeita, maravilhosa. E a trainee com a maior pontuação da equipe Raya foi a Jonggun, com 603 pontos. Ou seja, a Chanel conseguiu aí um ponto um tanto quanto maior. Só que no momento de fazerem a média ali, quem venceu foi a equipe Raya, que tinha sido ali com a maior pontuação, com menos pontos do que a Mid B. Só que elas conseguiram vencendo com 589 pontos, enquanto a Mid B fez 526 pontos. Nem é tão diferente assim, mas é um númerozinho bom. Assistindo a apresentação, eu entendi por que que elas queriam tanto ficar com o segundo verso, porque, tipo assim, realmente cada uma delas conseguiu se destacar mais, mas mesmo assim eu adorei a apresentação do primeiro verso, ficou muito bom. De verdade, muito bom mesmo. A próxima apresentação foi do Enhypen, Given and Taken, que ia ser disputado entre a equipe Hybe versus a Loa. E, assim, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa coreana que não queria resolver uma disputa em pedra, papel e tesoura. A primeiríssima vez. Eu nunca vi alguém que falasse, tipo assim, não, a gente vai resolver isso em pedra, papel e tesoura. E alguém falasse não. Nunca vi alguém falar assim não nesse negócio quando é reality, quando é vídeo, qualquer coisa. Toda vez, vamos resolver em pedra, papel, tesoura. Vamos! Mas assim, a Yeonseo não queria de jeito nenhum nesse negócio de pedra, papel, tesoura. Acabou que elas perderam e elas ficaram com o segundo verso. Lembrando que a Yeonseo, isso, era da equipe do Hybe. E eu achei, assim, muito estranho, porque a equipe Loa tava com a Jimin, que era aquela primeiro lugar no ranking, e tinha a Jiwoo, que era, tipo assim, a que todo mundo tava falando que era uma das melhores vocalistas, que ela era muito incrível, que ela tinha mais tempo de treinamento. Como assim? Sabe? Eu parei pra pensar, porque elas estavam na equipe mais baixa, e assim, tava assim, todo mundo falando que elas iam, que o pessoal da Hybe ia vencer. Eu, se tivesse naquela equipe no Hybe, eu ficaria com medo, tá? Eu realmente ficaria com medo. Mas enfim, durante a performance, a Iroha do Hybe acabou escorregando e caindo, tipo, durante a performance mesmo.
E ela caiu porque o colar da Ji-hyun, que é do Loa, acabou se soltando, porque ele tava frouxo. Tipo, ele soltou dela, caiu no chão, e a Iroha acabou caindo, escorregando nele, caiu e tal. E a Ji-hyun se sentiu muito culpada e tal, e a Iroha foi lá e confortou, dizendo que tava tudo bem, que não tinha sido culpa dela também. A Ji-hyun ainda falou, tipo, eu nem tinha sentido que tinha caído, sabe? Eu nem percebi durante a performance, nem notei. E um dos treinadores falou, tipo, com a Iroha, que durante o momento em que ela caiu, ela se ergueu bem e tal, só que ela sorriu e que ela não devia ter sorrido. Eu não sei, na minha opinião, eu acho que ter sorrido foi melhor, tipo, ela ia fazer o quê? Ficar séria? Teve uma apresentação há muito tempo atrás, eu acho, não me lembro da Eunbi do Wise One. Elas estavam, o Wise One inteiro tava se apresentando e tal. E a Eunbi, ela deu uma escorregadinha assim no sapato, nem lembro direito o que que aconteceu. Eu só sei que eu nem reparei aquele erro, porque ela fingiu que nada aconteceu, continuou dançando bonitinho. Eu falei, que isso? Tá vendo? Isso que é ser profissional, ninguém nem notou que ela tava errando. Tem umas pessoas que falam também, lá na época do Produce 48, que eu também assisti, que tinham muitas trainees que elas não sabiam a coreografia ainda, eles tinham que entregar tipo um vídeo e elas não sabiam a coreografia ainda. E aí os treinadores assistiam aquele vídeo. E aí quando a trainee parava porque ela não sabia a coreografia, eles ficavam tipo, não, continua, começa a pular, faz alguma coisa. E aí eu comecei a reparar isso, que os treinadores eles normalmente querem que você continue e finja que nada aconteceu. E aí foi o que um dos treinadores falou, tipo, você não devia ter sorrido e tal. Era só você continuar e seguir, e fingir que nada tinha acontecido. Falei, ah, então tá bom, tá vendo? Reality é bom pra gente aprender as coisas. A Iroha não foi penalizada por isso, ainda bem, porque, tipo, todo mundo viu que não tinha sido culpa dela, que ela só escorregou mesmo, e que também não tinha sido culpa da Ji-hyun. Tipo, não é como se ela tivesse jogado o colar dela no chão só pra alguém escorregar e tal. Um dos problemas que teve lá durante os ensaios é que a equipe do Loa conseguiu o primeiro verso, né? Que elas conseguiram, então, disputar os versos por pedra, papel e tesoura. E a equipe do Hybe tava assim, tipo, não, beleza, então a gente consegue a Kylie Part, né? Que é aquela parte mais importante, assim. E acabou que quem conseguiu essa parte foi o Loa também, foi a de Hyun. Só que eu não entendi porque o High Note ficou com a Jiwoo. Como que essa parte do High Note foi selecionada e dividida? E eu fiquei meio confusa com essa parte, confesso. Fiquei mesmo. Uma outra coisa que elas foram duramente criticadas, as duas equipes, é porque as duas equipes estavam com a Ena e a Iris. Tipo, a Ena tava no High B e a Iris estava no Low A? Acho que é. Agora eu me confundi. Mas enfim. Foi isso mesmo. A Ana então tava no Low A e a Iris estava no High B. E todas as duas não têm, assim, muito tempo de treinamento. E todas as duas também não são coreanas. Então elas estão ali naquele processo de aprender coreano e tal. E elas foram duramente criticadas. Uma porque não estava conseguindo alcançar a nota ali direito. E a Iris, ela chegou a cogitar simplesmente não pegar a linha nenhuma. Porque ela não estava conseguindo. E ela falou, tipo, eu cheguei a ficar com. Eu cheguei a pensar que tudo bem se eu fosse eliminada. Eu fiquei, amiga, acho que não tá tudo bem. Sabe? Se você não quer debutar, tudo bem, mas se você quer, eu acho que você vai ter que fazer muito mais esforço do que as outras. Talvez ficar sem dormir. O que é perigoso. Eu fiquei pensando por que que eu pensei nisso, porque não é normal. Mas enfim. Ela realmente cogitou ficar sem linha nenhuma, porque ela não estava conseguindo nem alcançar a linha dela e nem pronunciar corretamente. Tanto que, mesmo depois da apresentação oficial, o treinador falou isso com ela, que ela conseguiria melhorar então a pronúncia dela, que melhorar a pronúncia seria muito importante para que ela conseguisse fazer uma boa apresentação. Mas no fim das contas, ela conseguiu apresentar ali no tom certo e tudo mais. Principalmente porque durante a checagem, né, os treinadores, eles viam a apresentação antes da apresentação final. Eu já falei isso no outro episódio, né? Um dos treinadores falou com ela que ou ela melhorava, ou ela simplesmente não cantava, que era pra ela não cantar, porque se ela fosse cantar daquele jeito que ela tinha cantado ali durante o treino, era pra ela não cantar, de jeito nenhum. E foi nesse momento que ela falou que ela tava muito brava com ela, que ela não tava nem chateada, que ela tava era brava com ela mesmo e que ela não ligava se ela fosse eliminada. Mas no fim das contas ela conseguiu apresentar bem. O problema ali foi aparentemente a pronúncia. Eu nem notei, porque eu também não falo coreano. Então pra mim não fez diferença nenhuma. Mas já que eles vão se apresentar para um público coreano, né? Isso é muito importante. Chegou então o dia da apresentação oficial. E pra ser sincera, eu preferi a parte da equipe Loa. Tipo, elas foram muito melhores, se apresentaram muito melhor.
A Jiwoo ficou com o High Note, que era uma coisa que eu estava esperando. Foi essa apresentação que eu já tinha assistido, então eu já sabia o que, que ia acontecer, como ia ser a apresentação. Mas mesmo assim, tipo, mesmo depois de assistir a apresentação pela segunda vez, eu continuei com exatamente a mesma opinião. Tipo, o pessoal do Loa chamou muito mais a minha atenção, ó, tá certo, do que o pessoal do Hybe. Tipo, o Hybe tava bom, mas o Loa tava muito melhor. Enfim, eles divulgaram então as trainees com a menor pontuação também, que foram justamente as duas não coreanas, as duas japonesas, Ena e Iris. A Ena ficou com 449 pontos no Loa e eu achei um número bem grande, tipo assim, ela perdeu uns 300 pontos só. Nem é tanto, assim, pra você, se você parar de fato pra pensar, nem é tanto. E a Iris ficou com 463 pontos. Depois disso, eles tinham que fazer aquela média. E eles estavam assim, quem será que venceu? Que não sei o quê. Porque os treinadores tinham falado mesmo que a equipe Raya tinha sido. Que a equipe Low. Ah, foi mal. Tinha sido muito melhor mesmo. Não muito melhor, né? Mas que elas tinham se apresentado melhor, que elas tinham chamado mais atenção e tal. E aí tava todo mundo, será que a Loa vai conseguir vencer? E que não sei o quê. E aí a Soyeon falou que a diferença entre essas duas equipes era de 5 pontos. E aí eles ficaram fazendo aquela coisa de quem será que venceu, que não sei o quê. E a equipe Hybe venceu a disputa com 550 pontos, enquanto a Loa fez 545 pontos. Na minha opinião, a equipe Loa foi sim melhor do que a Hybe, só que infelizmente não era eu que estava votando. Elas se apresentaram melhor, como eu falei. Eu acho que elas se apresentaram melhor, na minha opinião. Eu esqueci desse detalhe. Como eu falei, elas chamaram mais a minha atenção. Eu acho que até a roupa, assim, só a roupa já chamava um pouquinho mais a minha atenção. Porque, sabe, era uma roupa bonita e tal. Mas quando elas se apresentaram no terceiro verso, foi muito legal de ver. Sim, muito legal mesmo, porque mesmo que não fosse o mesmo tipo de roupa ali, era no mesmo estilo e, sabe, até o finalzinho foi muito bem encaixado e tal, eu gostei bastante. Outra coisa, a Yeonso arrasou demais nessa apresentação. Nossa, assim, eu acho que ela devia ter pegado a Kylie Part, pelo menos durante essa apresentação, porque a gente não viu a mini audição, né, pra elas conseguirem a Kylie Part, mas eu sei que todas as expressões da Yeonso foram muito boas. Assim, teve uma parte muito específica, né, que é quando ela senta no chão, assim, e ela tava tão entregue ao personagem que eu falei, uau, muito bom mesmo. Infelizmente, acabou a graça, tudo de divertido, porque depois das apresentações, elas foram reclassificadas, né? Cada uma foi classificada mais uma vez de acordo com o desempenho dessa segunda missão, e uma delas seria, infelizmente, eliminada e iria para casa ali naquele dia mesmo. As novas classificações então foram: no High Level, Chanel, Hyeon, Yeonso, Yuna, Iroha, Jonggun e Himena. O mid-level ficou com Soyeon, Minju, Jihyun, Wonhee, Jaemin, Jiwoo e Iruka. E eu fiquei muito confusa por que que a Iruka saiu do high level e foi pro mid. Tipo, como assim? Eu achei isso, meio estranho. E no low level foi Iris, Ena, Yeon, Hesur, Mocha, Wissa e Funa. Algumas delas subiram de nível, outras desceram, algumas também permaneceram no mesmo nível, só que todas as que estavam no low level tinham então, eram candidatas à eliminação no programa. Em seguida, as trainees foram chamadas então para um lugar de eliminação. Eles literalmente criaram tipo um palcozinho para elas serem eliminadas. Infelizmente, a Wissa foi eliminada e com isso sobraram apenas 21 participantes no reality. Eles fizeram até um X no. Como é que chama? Agora eu esqueci. Armário, isso. Eles fizeram um X no armário dela. E ela também teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre. Não o que ela achava, mas falar um pouco já que ela tinha sido eliminada. Ela falou que ela não conseguia acreditar que ela estava sendo eliminada e que ela não foi capaz de mostrar tudo que ela podia fazer nas duas rodadas e que ela devia ter mostrado mais o que que ela podia fazer e o quanto ela podia melhorar e que ela lamentava muito que ela não podia, que ela não conseguiu ter feito isso. Eu falei, eu fiquei muito chateada. As outras participantes também tiveram várias participantes que choraram também, mas infelizmente a gente já sabia que isso ia acontecer. Depois, então, da nova classificação dos níveis, elas foram reclassificadas nos rankings individuais. E agora eu vou falar da 21ª até o primeiro lugar.
Começou então com a 21ª sendo Ena, depois Hesur, Iris, Mocha, Funa, Moa, Yeon, Jaemin, Jihyun, Ruka, Jiwoo, Wonhee, Minju, Soyeon, Chanel, Yuna, Yeonso, Himena, Jonghyun, Iroha e Hyeon, que conseguiu o primeiro lugar. Depois disso, foi apresentada então a terceira missão, que era chamada de All-Rounder. O treinador Jo Kwon deu então algumas informações. Basicamente, as trainees serão divididas em 3 equipes e cada unit vai apresentar 2 músicas diferentes. E uma delas vai ser a chamada coreografia de salto. Basicamente, literalmente elas têm que dançar com um salto durante a coreografia inteira. E a maioria das trainees já estava acostumada, porque aparentemente esse é um tipo de treinamento muito comum na Hybe. Eu não sei se é nas outras empresas, mas eu acredito que dependendo também seja, já que na grande maioria das vezes, idols femininos têm o costume muito, muito frequente de se apresentar com salto. Enfim, cada uma dessas 3 coreografias também vai ter um adereço que vai ser utilizado na performance. As 3 músicas são Full Wars, do FX, e o adereço vai ser um leque. The Boys, do Sonchide, do Girls' Generation, né? Que o adereço vai ser um chapéu. E a terceira música é Dream of You, da Chunha, que vai ser usado, então, bengalas. Vocês lembram daqueles rankings individuais que eu tinha falado pra vocês, né? Que eu literalmente acabei de falar. Cada uma dessas pessoas aí estão num ranking diferente, estão num nível diferente, perdão. E basicamente a primeiro lugar daquele nível é a líder do time, então. Então, no high level, a Hyeon é a líder. No mid level, a Soyeon é a líder. E no low level, a Yeowon é a líder. E basicamente, cada trainee vai poder escolher o seu grupo independente de nível. Então, por exemplo, as 3 iam lá no local, no espaço, e cada uma das trainees iam escolher qual time que elas queriam fazer parte, independente de qual nível que elas estavam. A Yeon, que era a líder do low level, tava com medo de ninguém escolher ela, mas ela conseguiu aí algumas pessoas, e o time da Yeon, que era do high level, ficou lotado, literalmente tinha 9 pessoas. Como cada time só podia ter 7 membros, ela teria que escolher, então, alguém pra retirar. E ela decidiu escolher a Aruka, a Wonhee e a Jaemin pra removerem. E ela explicou que mesmo que a Jaemin seja muito boa, ela tinha uma música que ela queria em mente, e que ela tirou as pessoas que ela achava que não combinavam com essa música. A música em questão que ela tava falando é do Girls' Generation. Consequentemente, essas 3 trainees que ela tirou foram diretamente para a equipe da Yeowon. As músicas seriam escolhidas por um teste de flexibilidade. Todas elas iam ter que abrir o espacate ali, todas elas de um grupo só. E o grupo que conseguisse chegar mais longe no espacate ia escolher não só a própria música, como as músicas das outras 2 equipes. Ou seja, quem tivesse mais flexibilidade e pernas mais longas ia conseguir escolher a música que queria e escolher, consequentemente, as dos outros 2 grupos também. A Hyewon conseguiu vencer e ela escolheu a The Boys, do Sonchide, que era a música que ela queria. E pra unit da Yeowon, ela escolheu a música Dream of You, da Chunha. E pra unit da Soyeon, ela escolheu Four Walls, do FX. Lembrando que não era só chegar mais longe naquela linha. Elas tinham que encostar os pés uma na outra também. Tipo, todos os pés tinham que estar encostadinhos, bonitinhos, para que fosse considerado ali uma única corda. E a que chegasse mais longe ia conseguir a música. A primeira equipe a se apresentar foi a equipe da Yeowon com Dream of You, da Chunha, que era composta então por Yeowon, Jaemin, Wonhee, Ruka, Hesur, Funa e Mocha. Lembrando que, aparentemente, a Jaemin era literalmente a melhor das trainees nesse quesito, né, em dança com salto, porque ela já tinha feito isso várias vezes, ela já estava muito acostumada e esse tipo de coisa. E todo mundo via isso, inclusive a Yuna comentou sobre isso quando a Yeowon tirou a Jaemin da equipe dela. No entanto, se eles tinham a Jaemin, que era a melhor das melhores, eles também tinham a Wonhee, que aparentemente nunca tinha pisado num salto na vida dela. Então ela não tinha ideia de como que fazia isso, de como que ela poderia se sair bem nesse negócio. Elas também tiveram um probleminha ali de liderança, já que a Yeowon não tá muito acostumada com isso, aparentemente. E elas estavam ali com medo de que não desse tudo certo. Elas começaram, então, dividindo as partes de cada uma, e aí elas tinham que fazer tipo uma votaçãozinha, depois conversarem e cada uma conseguir uma parte. A segunda parte já começou dando problema, tipo, a primeira parte já foi direto pra Jimin. A segunda parte começou dando problema porque muitas delas queriam, só que a Yeon também queria, e aí ela falou, tipo, então, eu quero muito essa parte. E aí ela conseguiu a parte 2, só que no dia seguinte, a Ruka falou que ela tava com um certo medo de que
a Yeon não conseguisse, ela não falou isso, né? Ela falou de um jeito um pouco mais bonitinho. Mas aí elas meio que fizeram uma mini audiçãozinha, se apresentaram ali, e aí o pessoal votou e a Aruka conseguiu a segunda parte, então. A partir desse momento, eu confesso que eu comecei a ficar com muita raiva. Porque, assim, elas treinaram muito, principalmente a Eunhae. Ela treinou muito mesmo, ela chorou muito. Ela ficou muito chateada porque ela não conseguia fazer, ela não tava conseguindo de jeito nenhum. Inclusive, eu queria falar um pouquinho sobre a Eunhae depois, eu vou ter que anotar aqui, porque senão eu esqueço. Mas enfim, elas treinaram muito, muito mesmo, para que ficasse uma boa apresentação, para que elas conseguissem se apresentar direito, porque algumas delas, não só a Wonhee, mas tipo, tinha algumas que, por mais que soubesse dançar com salto, não estava muito acostumada. Então tinha que se esforçar mais e tal. E aí, durante a apresentação, elas não erraram, elas se apresentaram bem até. Só que uma das coisas que um dos treinadores falou é que elas pareciam muito cansadas. Sabe, parecia que elas não queriam fazer aquilo ali, que parecia que elas estavam muito cansadas e eu fiquei com raiva. Porque, cara, elas não estavam conseguindo, aí elas foram, então, beleza, a gente precisa conseguir de algum jeito, a gente precisa treinar muito, então, treinar mais e tal. E aí, quando elas treinaram mais, elas pareciam cansadas demais, eu fiquei com raiva. Faz sentido o que ele falou? Faz todo sentido. Só que eu comecei a ficar com raiva mesmo assim. Nossa, sério, eu fiquei muito chateada por causa disso. Faz sentido? É claro que faz. Porque, tipo, quando você assiste a apresentação de alguém, você não quer ver aquela pessoa cansada e tal, você quer ver aquela pessoa feliz, ou então com raiva, depende do que a apresentação pretende mostrar pra você, né? Só que, sabe, fiquei com raiva nessa parte. Inclusive, a Monrê falou depois, né, que talvez a forma como elas interpretaram a música e apresentaram também tenha pesado muito ali, né, nas críticas e tal. E eu recebi recentemente um comentário muito bom que, assim, quase que não pega nesse vídeo porque eu tava gravando ele ontem e foi quando eu recebi esse comentário. A sorte foi que eu não consegui terminar de gravar. Falando que a Wonhee, ela é muito fofa e tal e que ela chama muita atenção, só que ela não tem prática, tipo, ela não tá pronta pra debutar. E eu achei esse comentário simplesmente assim, muito bom. Porque, tipo, falava, tipo, ela tem a popularidade. E eles, os coreanos, no caso, estão votando nela por causa do visual. Só que ela, ela não tá pronta. E eu falei, cara, é verdade. É claro que não tem como a gente afirmar se os coreanos estão votando nela justamente por causa do visual, mas assim, ela realmente não tá pronta pra debutar, ela não tem muito tempo de treinamento, ela não sabe muito bem como algumas determinadas coisas funcionam. E esse episódio foi justamente um exemplo disso, porque quando ela não conseguiu, ela começou a chorar e ela já foi duramente criticada ao longo de todos os episódios, isso porque a gente ainda tá no terceiro. Imagina se tivesse assim no quinto, será que ela teria sido mais criticada ainda? Porque ela só começou a chorar, igual eu falei. No outro episódio, onde eles criticaram ela lá na apresentação do Lace Raffin, eu achei que ela ia chorar. E uma coisa que foi perguntada pra ela, tipo, você quer realmente debutar e que não sei o quê. E eu fiquei pensando nisso depois, porque, tipo, ela tem o que ela precisa, só que ela ainda não tem. Eu não sei se tá dando pra entender, só que eu quero muito que ela debute. Só que, por exemplo, a Jiwoo, ela tem tudo, ela tem o visual, ela tem o talento, ela tem o... Ela já sabe como que funciona, ela tem se esforçado durante muito tempo. E assim, eu acho muito provável que a Wonhee consiga debutar num próximo grupo da Hybe, se ela continuar ali se esforçando e tal, porque ela tá se esforçando, sim. E eu quero que a Wonhee debute, eu quero que ela debute nesse grupo, eu quero que ela debute agora, nesse exato momento. Mas assim, se isso não acontecer, eu acho que tem muita previsibilidade dela debutar num próximo grupo da Hybe. Ou de uma das, como é que chama? Dos guarda-chuvas ali. Mas esse não é o caso da Jiwoo, infelizmente, porque assim, ela é muito bonita, ela tem tudo que ela precisa, só que ela não debutou ainda, e quanto mais o tempo passa, menos chance ela tem, porque tem toda aquela coisa, ai, chegou acima de 20 anos, assim, 20 anos nem é nada, mas enfim, chegou numa certa idade, já não pode debutar mais, que você já não consegue fazer as mesmas coisas, é claro que consegue, é claro que assim, alguém com 40 anos não vai conseguir muita coisa igual quando tinha 18. Mas não é o caso dela, ela tem o quê? 22. Então, assim, dependendo, sabe? Eu espero que vocês estejam entendendo. Mas eu acho que seria muito melhor se a Jiwoo debutasse do que a Wonhee. Tipo, algumas pessoas que têm tudo pra debutar, mas que não vão ter a chance de debutar depois. Principalmente que a Wonhee tem o quê? 16 anos? Por aí. Outra coisa muito pertinente nesse comentário foi que, tipo, depois ela vai sofrer porque ela não tem toda aquela preparação que ela precisa pra debutar e tal. Porque ela não tem tempo de treinamento suficiente. E isso é verdade. Tipo, imagina, se ela consegue debutar, só que
ela não consegue se destacar tanto quanto os outros. E aí eu pensei justamente na Lia, do ITZY. A Lia dança muito bem. Só que no ITZY tem dançarinas excelentes, excepcionais. E aí parece que a Lia dança meio mal. Só que não é verdade. Se você ver, a Lia dança muito bem mesmo. E aí ela recebe hate porque ela não dança bem o suficiente. E eu pensei que esse poderia ser, então, exatamente o mesmo caso da Wonhye. Porque aí eles fazem ela debutar e aí ela não consegue ser o suficiente como as outras. E aí depois a menina se ferra, coitada. Então, assim, muito obrigada à pessoa que deixou esse comentário bom. Eu adorei esse comentário, foi uma coisa muito pertinente e eu pensei em falar aqui. Mas enfim, é isso, sabe? Eu gosto muito da Honre, eu quero muito que ela debute. Ela tem muito talento, ela é muito fofa, mas eu não quero que ela sofra, né? Assim, não quero que ninguém leve hate. Então, se for pra debutar outra pessoa que já tá mais preparada, eu prefiro que debute outra pessoa que tá mais preparada, que eu gosto também, de preferência. Tem gente que eu nem lembro direito, mas enfim. Elas foram criticadas, né, no final da performance oficial, e pelo menos elas foram melhor do que tinha ido ali naquela performance intermediária, né? Isso, intermediária. Eu tô tentando lembrar essa palavra desde o negócio de Give and Taking que eu tava falando. Mas enfim, as próximas apresentações, infelizmente, vão ficar pro próximo episódio, porque só tem. Não tem nem 2 horas esse episódio. Segunda, quarta e sexta tem vídeo longo aqui no canal às 5h30. Os 2 vídeos que eu lancei ontem foram só porque eles estavam atrasados mesmo. Terça e quinta tem vídeo curto às 7h30. Sábado e domingo, vídeo curto às 4h30. E o K-News no sábado também. Mas enfim, eu gostaria muito que vocês deixassem aqui embaixo o ranking de vocês. E eu vou falar o meu agora. Do sétimo ao primeiro lugar, então, tá Iroha, Hyewon, Jiwoo, Wonhye, Chanel e Jihyun. E comenta aí embaixo de vocês também, porque eu sou curiosa e eu adoro ficar vendo comentários de vocês. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, é muito importante que vocês deixem um like, um comentário, se inscrevam no canal. Qualquer coisinha que vocês façam para interagir com esse vídeo é muito importante, porque ajuda ele a ser divulgado para mais outras pessoas. Também você pode compartilhar, sabe? E nesse negócio de compartilhar, ir lá mandar no seu grupo do WhatsApp, enfim. É isso, então. Até a próxima. Bye, bye.